As pirâmides do Egito, os últimos guardiões do mundo antigo. No alvorecer da civilização, quando a maioria da humanidade ainda vivia em cabanas de barro, os egípcios ergueram monumentos tão colossais que desafiam a lógica até hoje. As pirâmides de Gizé, os únicos sobreviventes das 7 maravilhas do mundo antigo, não são apenas tumbas de pedra. São testemunhas mudas de um povo que ousou desafiar o tempo, a física e a própria mortalidade. Um feito impossível? Imagine, 4.500 anos atrás, sem guindastes, sem rodas de ferro, sem bússolas ou computadores, os egípcios cortaram e transportaram 2,3 milhões de blocos de pedra, alguns pesando 80 toneladas, equivalentes a 50 carros. Alinharam as pirâmides com os pontos cardeais com um erro inferior a 0,05%. Precisão que rivaliza com telescópios modernos. Construíram a Grande Pirâmide em apenas 20 anos, colocando um bloco no lugar a cada 2,5 minutos, dia e noite. Como? A resposta envolve rampas inteligentes, recentemente descobertas em escavações, conhecimento astronômico avançado, alinhando estruturas com constelações. Uma sociedade hiperorganizada que alimentava e abrigava 10.000 trabalhadores qualificados, não escravos como se pensava. Mais que tumbas, máquinas de ressurreição. Para os egípcios, as pirâmides não eram meros mausoléus, mas máquinas cósmicas, projetadas para projetar a alma do faraó até as estrelas. Os poços de ventilação alinham-se com Órion. Proteger seu corpo com passagens falsas e câmaras secretas, a Grande Pirâmide tem corredores ainda não explorados. Garantir a prosperidade do Egito eram centros de poder espiritual e político. Mistérios que desafiam o século XXI. Apesar de séculos de estudos, as pirâmides guardam segredos. A câmara oculta descoberta em 2017, via raios cósmicos, na Grande Pirâmide. O mistério da construção exata, Heródoto errou ao atribuí-la a 100.000 escravos. A precisão matemática que incorpora o número π e a proporção áurea. Curiosidade chocante. A temperatura interna é constante, 20 Celsius. Um feito de engenharia que arquitetos modernos invejariam. Por que elas ainda nos fascinam? Num mundo de arranha-céus de vidro, essas montanhas geométricas de calcário nos lembram que grandes civilizações podem desaparecer, mas suas obras perduram. Nossos ancestrais eram tão geniais quanto nós, só com ferramentas diferentes. Algumas perguntas ainda não têm resposta, e talvez nunca tenham. Elas resistiram a terremotos, saques e areias do tempo. Agora, aguardam silenciosamente. Será que algum dia decifraremos todos seus segredos? 2.2. A Pirâmide de Khafre. Altura original, 143 metros e 50 centímetros. Característica única. Mantém parte do revestimento original de calcário branco no topo. 2.3. A Pirâmide de Miquerinos. Altura, 65 metros e 50 centímetros. Diferencial. Última grande pirâmide construída no Egito Antigo. O segredo por trás das pedras. Como os egípcios realizaram o impossível, a Grande Pirâmide permanece como o maior quebra-cabeça da engenharia antiga. Como uma civilização da Idade do Bronze conseguiu erguer essa montanha geométrica perfeita? As teorias variam do plausível ao extraordinário, mas uma coisa é certa: os egípcios eram mestres em transformar obstáculos em soluções engenhosas. As teorias que dividem os especialistas. 1. Rampas externas. A explicação clássica. A ideia mais tradicional sugere rampas retas de tijolos de barro subindo paralelamente às faces da pirâmide. Mas os números não fecham. Uma rampa para atingir o topo precisaria ter 2,8 km de comprimento. Consumiria mais material que a própria pirâmide. Não explica como os ângulos precisos foram mantidos. 2. Rampa em zigue-zague. A solução elegante. Arqueólogos modernos propõem rampas que serpenteavam pelas faces da pirâmide. Mais estável que rampas retas, exige menos material.
Foi encontrada evidência de rampa, assim em pedreiras antigas. 3. Rampa interna em espiral. A Revolução de Houdin. O arquiteto Jean-Pierre Houdin defende uma teoria fascinante. Rampa externa apenas para os primeiros 43 metros. Sistema de rampas internas em espiral para o restante. Cantos reforçados por pedras angulares que serviam como guias. Prova: scans térmicos em 2016 revelaram padrões em espiral na densidade da pirâmide. 4. A hipótese das alavancas. Heródoto. O pai da história registrou que os egípcios usavam máquinas de madeira. Seriam alavancas gigantes para içar blocos degrau por degrau, sistema de contrapesos usando sacos de areia, equipes sincronizadas trabalhando como um relógio humano, a incrível organização dos construtores. Longe do mito dos escravos acorrentados, evidências mostram 20.000 trabalhadores especializados, pedreiros, carpinteiros, engenheiros, turnos de 3 meses, coincidindo com as cheias do Nilo, pagamento em cerveja, pão e peixe, 1 galão de cerveja por dia por trabalhador. Sistema de saúde avançado. Esqueletos mostram fraturas tratadas com sucesso. A máquina logística que movia montanhas. 1. As pedreiras de Elite Tura. Fornecia calcário branco tão polido que refletia como espelho Aswan. Extraía granito rosa a 800 km de distância, blocos de até 70 toneladas. 2. O transporte impossível. Trenós de madeira deslizando sobre trilhas lubrificadas com água do Nilo, canais artificiais, levando blocos até o canteiro de obras, equipes de 100 homens arrastando cada bloco gigante. Detalhe fascinante: marcas de ferramentas encontradas em pedreiras sugerem que os egípcios usavam brocas de cobre com abrasivo para cortar granito, uma técnica que exigia incrível paciência e precisão. Por que ainda não sabemos tudo? A pirâmide guarda seus segredos porque os arquitetos não deixaram manuais. Conhecimento era poder sagrado. O revestimento externo foi saqueado, removendo pistas cruciais. Técnicas podem ter sido perdidas, como a fórmula exata do concreto egípcio. Uma coisa é certa: cada nova descoberta mostra que os construtores das pirâmides eram tão engenhosos quanto qualquer civilização moderna, apenas com ferramentas diferentes. E talvez essa seja a lição mais valiosa. A verdadeira maravilha não está nas pedras, mas na mente humana que as colocou ali. As pirâmides e as estrelas. O observatório celeste mais antigo do mundo. Quando o Sol se põe sobre o planalto de Gizé, um espetáculo cósmico se revela. As pirâmides não são apenas tumbas gigantes, mas um mapa estelar esculpido em pedra. Os antigos egípcios construíram seus monumentos como um espelho da abóbada celeste, criando uma conexão eterna entre a Terra e o cosmos. A bússola cósmica dos faraós, o alinhamento perfeito. A precisão astronômica das pirâmides desafia a compreensão. O corredor descendente da Grande Pirâmide apontava diretamente para Alpha Draconis, a estrela polar de 4.500 anos atrás. Os canais de ventilação da Câmara do Rei formam um telescópio de pedra. Canal Norte mirava a estrela polar. Canal Sul alinhava-se com as 3 estrelas do cinturão de Órion. A margem de erro é de apenas 3 minutos de arco, impossível sem instrumentos avançados. O mistério de Orion Robert Bauval revolucionou a egiptologia em 1994 com uma descoberta chocante. As 3 pirâmides de Gizé formam um reflexo perfeito do cinturão de Órion. O rio Nilo corresponde exatamente à posição da Via Láctea neste mapa celestial. A disposição reproduz o céu noturno de 12.500 anos atrás. Uma data que pode revelar conhecimentos astronômicos muito mais antigos. Por que Órion? Para os egípcios, esta constelação representava Osíris, o deus da ressurreição, a chave para a vida após a morte. A evolução da pirâmide perfeita. A revolução de Imhotep em Saqqara. Antes das pirâmides lisas de Gizé, os egípcios experimentaram formas pioneiras.
A pirâmide escalonada de Djoser, 2650 a.C., foi o primeiro edifício em pedra talhada do mundo, projetada pelo gênio Imhotep, médico, astrônomo e primeiro arquiteto conhecido da história. Seus 6 degraus podem representar uma escada celestial para a alma do faraó. Os ensaios de Dashur. A poucos quilômetros de Gizé, 2 pirâmides contam a história dos erros que levaram à perfeição. A pirâmide curvada começou com inclinação de 54 graus, mas foi alterada para 43 graus no meio da construção, provavelmente por risco de colapso. A pirâmide vermelha, primeira tentativa bem-sucedida de pirâmide de faces lisas, com inclinação constante de 43 graus, curiosidade fascinante. A pirâmide vermelha deve seu nome à cor do calcário exposto após o roubo de seu revestimento branco, um efeito que transforma suas pedras em fogo ao pôr do sol. Por que essa precisão astronômica? As pirâmides não eram apenas tumbas, mas máquinas de ressurreição alinhadas com forças cósmicas, relógios celestes que marcavam equinócios e solstícios, bibliotecas de pedra codificando conhecimentos perdidos. O maior mistério? Como uma civilização da Idade do Bronze mapeou o céu com tanta precisão? E por que esse conhecimento foi perdido por milênios? A Grande Pirâmide de Quéops, a última maravilha intacta do mundo. A Grande Pirâmide de Quéops, a última maravilha intacta do mundo. Quando o faraó Quéops ordenou sua construção por volta de 2580 a.C., ele não estava apenas construindo uma tumba, estava criando uma montanha geométrica perfeita que desafiaria os séculos. Quase 4.600 anos depois, enquanto civilizações inteiras surgiam e desapareciam, a Grande Pirâmide permanece como um testamento silencioso do gênio humano. Números que desafiam a imaginação. Originalmente mais alta que a Estátua da Liberdade, 146,6 metros, 93 metros. Base tão larga que caberiam 8 campos de futebol, 230 metros por lado. Peso total maior que todos os arranha-céus de Manhattan juntos, 6 milhões de toneladas. O mais impressionante? Tudo isso foi calculado sem calculadoras, alinhado sem bússolas modernas e construído sem guindastes. Precisão que envergonha a engenharia moderna. Os arquitetos de Quéops alcançaram feitos que ainda hoje causam espanto. Alinhamento norte-sul com erro de apenas 0,015%. Mais preciso que o Observatório Real de Greenwich Faces, orientadas aos pontos cardeais com desvio menor que 1/10 de grau. Blocos ajustados com precisão de 0,5, equivalente à tolerância de máquinas CNC modernas. Curiosidade fascinante. Se você tentasse reconstruí-la hoje com equipamentos modernos, levaria pelo menos 5 anos e custaria cerca de US$ 1 bilhão. E ainda assim, não alcançaria a mesma perfeição. O enigma dos blocos impossíveis. Como transportaram 2,3 milhões de blocos, alguns vindos de pedreiras a 800 quilômetros de distância, pedras de granito de 70 toneladas, colocadas a 60 metros de altura, na Câmara do Rei. Blocos externos tão perfeitamente polidos que refletiam como espelhos. A resposta pode estar em rampas internas em espiral, teoria do arquiteto Jean-Pierre Houdin. Sistema de canais durante as cheias do Nilo. Técnicas de levitação acústica, sugeridas por textos antigos. Por dentro da máquina cósmica. A pirâmide não é um monte de pedras, é uma máquina matemática tridimensional. Relação entre altura e perímetro revela o número P, 3.416. Proporções que codificam a distância Terra-Sol-câmaras secretas ainda sendo descobertas, como o Big Void detectado em 2017. Ela não foi construída para impressionar os vivos, mas para guiar o faraó à eternidade. Hoje continua cumprindo seu propósito, não como tumba, mas como eterno símbolo do que a humanidade é capaz quando sonha em escala cósmica.
Quando o faraó Quéops ordenou sua construção por volta de 2580 a.C., ele não estava apenas construindo uma tumba, estava criando uma montanha geométrica perfeita que desafiaria os séculos. Quase 4.600 anos depois, enquanto civilizações inteiras surgiam e desapareciam, a Grande Pirâmide permanece como um testamento silencioso do gênio humano. Números que desafiam a imaginação. Originalmente mais alta que a Estátua da Liberdade, 146,693 metros, base tão larga que caberiam 8 campos de futebol, 230 metros por lado, peso total maior que todos os arranha-céus de Manhattan juntos, 6 milhões de toneladas. O mais impressionante? Tudo isso foi calculado sem calculadoras, alinhado sem bússolas modernas e construído sem guindastes. Precisão que envergonha a engenharia moderna, os arquitetos de Quéops alcançaram feitos que ainda hoje causam espanto. Alinhamento norte-sul com erro de apenas 0,0015%. Mais preciso que o Observatório Real de Greenwich Faces, orientadas aos pontos cardeais com desvio menor que 1/10 de grau, blocos ajustados com precisão de 0,5 mm, equivalente à tolerância de máquinas CNC modernas. Curiosidade fascinante. Se você tentasse reconstruí-la hoje com equipamentos modernos, levaria pelo menos 5 anos e custaria cerca de 1 bilhão. E ainda assim, não alcançaria a mesma perfeição. O enigma dos blocos impossíveis. Como transportaram 2,3 milhões de blocos, alguns vindos de pedreiras a 800 quilômetros de distância, pedras de granito de 70 toneladas colocadas a 60 metros de altura, na Câmara do Rei. Blocos externos tão perfeitamente polidos que refletiam como espelhos. A resposta pode estar em rampas internas em espiral. Teoria do arquiteto Jean-Pierre Houdin. Sistema de canais durante as cheias do Nilo. Técnicas de levitação acústica, sugeridas por textos antigos. Por dentro da máquina cósmica. A pirâmide não é um monte de pedras. É uma máquina matemática tridimensional. Relação entre altura e perímetro revela o número P, 3.416. Proporções que codificam a distância Terra-Sol. Câmaras secretas ainda sendo descobertas, como o Big Void, detectado em 2017. Ela não foi construída para impressionar os vivos, mas para guiar o faraó à eternidade. Hoje, continua cumprindo seu propósito, não como tumba, mas como eterno símbolo do que a humanidade é capaz quando sonha em escala cósmica. Pirâmides. Entre a ciência e o mistério. O debate que divide séculos. Enquanto a luz do sol se reflete nas faces lisas das pirâmides, uma batalha silenciosa se trava entre arqueólogos, teóricos alternativos e conservacionistas sobre o verdadeiro significado desses monumentos. São teorias que desafiam o conhecimento estabelecido e preocupações reais sobre como preservar esses tesouros para as futuras gerações. As teorias que desafiam a história oficial. A hipótese da civilização antediluviana. Alguns pesquisadores apontam indícios intrigantes. Marcas de erosão hídrica na esfinge sugerem exposição a chuvas torrenciais, condições que não existem no Egito há pelo menos 7.000 anos. O alinhamento com constelações parece registrar posições estelares de 12.500 anos atrás. A precisão matemática exigiria conhecimentos que só reapareceriam 2.000 anos depois. A egiptologia tradicional mantém suas datas convencionais, 2.600 a.C. para Gizé, mas cada nova descoberta reacende o debate. A polêmica corrida nuclear pré-histórica. Entre as teorias mais controversas, o formato piramidal seria ideal para resistir a catástrofes globais. Alguns blocos apresentam supostas marcas de vitrificação por calor extremo. Textos egípcios mencionam armas dos deuses que lembrariam artefatos nucleares. Porém, nenhuma evidência científica sólida comprova essas alegações. Apenas mistérios ainda não explicados. O paradoxo da preservação, entre a admiração e a destruição. Ameaças invisíveis.
As pirâmides sobreviveram a 46 séculos, mas agora enfrentam perigos modernos. A poluição do Cairo corrói 20 toneladas de calcário por ano. O peso de 10 milhões de visitantes anuais deforma estruturas internas. A umidade da respiração humana danifica hieróglifos em câmaras fechadas. A batalha pela conservação. Equipes internacionais trabalham com tecnologia de ponta. Scanners a laser mapeiam milimetricamente cada erosão. Sensores térmicos detectam microfissuras invisíveis. Acesso limitado a 100 visitantes por dia nas áreas mais sensíveis. Medida polêmica. O fechamento permanente da Câmara do Rei está sendo seriamente considerado. O legado que nunca termina. Por que essas estruturas antigas ainda nos cativam? Talvez porque são a encarnação da razão áurea. Suas proporções perfeitas, 1618, aparecem em tudo, desde arte renascentista até galáxias distantes. Desafiam nosso entendimento sobre o tempo. Enquanto impérios caíam e línguas morriam, elas permaneceram. Guardam segredos não revelados. Estima-se que apenas 40% de seus mistérios foram decifrados. Elas nos lembram que a grandeza humana não se mede pela tecnologia disponível, mas pela ousadia de sonhar em escala cósmica.